Oi, gente, bom dia! Hoje agora são 11 horas, começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Então, gente, para sábado eu tô com encomenda de 3 bolos e 300 docinhos. Aí uma cliente vai ser 2 bolos, um bolo de corte e um bolo para mesa. E a outra vai ser um bolo retangular e 300 docinhos. Então, vou gravar aqui para vocês acompanharem comigo. Hoje é quinta-feira, aí já vou fazer as massas de pão de ló, por quê? Pra mim poder amanhã eu tá prensando, né? Aí sexta-feira, amanhã eu vou cozinhar os docinhos, fazer os recheios dos bolos e até amanhã pra massa, né, incorporar mais, pra ficar mais firme, pra eu poder tá prensando. Porque essa massa de pão de ló minha, gente, o que acontece? Até dá pra me poder prensar no mesmo dia, sabe? Só que como ainda é lá pra sábado esse bolo, e nós vamos pensar o bolo só amanhã, eu vou fazer só a massa mesmo, e tem que fazer também um bolo de cenoura, que é pra moça da hospedagem. Então, eu vou fazer as massas aqui agora. Agora eu vou bater só a massa de pão de ló menor e o bolo de cenoura, vou pôr passar. E depois eu vou bater a massa pra fazer os bolos retangulares, tá bom? Então, bora lá acompanhar comigo, gente. Tomar um chazinho, né? Bora lá. Aqui eu já coloquei a água e o ovos, agora eu vou colocar açúcar, farinha de trigo, fermento, vou colocar tudo aqui e vamos acompanhar comigo. Vou pegar tudo aqui. Aí, gente, eu gosto, pra fazer esse pão de ló, eu gosto muito de estar usando a açúcar refinado, tá? Uso também a cristal, mas não gosto muito não. Eu prefiro usar a refinada. Aí eu vou estar batendo aqui, né, o pão de ló, que vai dar pra mim fazer o bolo menor. Vamos tarar aqui. Vou peneirar aqui, gente, o açúcar, porque essa açúcar que eu tô comprando, ela tá vindo com muita pelotas. Então, a batedeira não desfaz essas pelotas. E o que acontece? Depois dela assada, ela fica com, o bolo fica assim com meio encaroçado, como se não tivesse assado, sabe? Por causa das pelotas do açúcar, que a batedeira não consegue desfazer. Então, o açúcar derrete. Aí fica parecer umas pelotas na massa. Depois dele assado, fica uma pelota dura, sabe? Como se tivesse encroado aquela parte ali do bolo ali. Aí, por isso, então, agora eu tô sempre peneirando o açúcar. Igual eu falei com vocês, dá pra fazer também com açúcar cristal, só que não dá pra fazer com açúcar cristal, não. Porque a massa fica mais pesada. Agora, gente, sempre vai ter vídeo agora, tá? Sempre vai ter vídeo aqui no canal. Agora vocês vão poder me acompanhar. Meu marido me deu a ring light de presente, né? Final de ano. Aí agora eu tô com a ring light agora. Me deu um celular também melhor pra mim poder fazer meus vídeos. E aí agora a gente vai ter vídeo no canal. Porque agora não preciso mais de ninguém ficar segurando o celular pra mim.
Dá pra vocês acompanhar tudo direitinho agora, graças a Deus, né, gente? Bora lá! Eu adoro lavar a mão mesmo, gente, porque me dá agonia ficar as coisas na minha mão. Aí por isso que toda hora vão me ver lavando a mão aí que me incomoda. Agora aqui vou bater. Vou colocar pra bater agora, né?
Gente, aqui eu já bati a massa, já untei as formas. O da mesa, o bolo da mesa vai ser de 18 centímetros, né? Já untei as formas aqui. Agora vamos colocar a massa. Essa quantidade de massa que eu bati, gente, ela dá para essas duas formas, tá? Eu faço as duas formas por quê? Porque essa assadeira, ela é muito baixa. Aí eu tenho que fazer duas para me conseguir conseguir 3 fatias, né, de bolo. Porque meus bolos são, como eu já falei em outros vídeos, são 2 camadas de recheio e 3 de massa. E ainda sobra ainda uma fatia de massa que ainda para fazer bolo de pote. Aí sempre eu faço bolo de pote. A gente também come em casa também. Um cafezinho também, que essa massa é muito gostosa. Dá até pra comer um cafezinho. Olha como é que ficou. Divido, né? Delas aqui. E rende bastante essa massa. Agora depois eu vou bater uma maior, porque vai ser o tabuleiro retangular. Aí vai ser um tabuleiro que eu vendo para bolo para 40 pessoas e o outro tabuleiro é que eu vendo para 50 pessoas, tá? Aí esse redondo aqui, ele vai junto com o retangular para 40 pessoas. Só que igual eu falei pra vocês, o retangular, ele vai ser de corte. Então, ele não vai todo confeitado. Mas eu vou confeitar, né, gente? Mas é bem bonito. Porque se caso algum convidado ver, né, vai ver o bolo também bonito lá. Aí vocês vão acompanhar comigo. E esse aqui já vai ser o da mesa que vai com topo. Ele vai com topo. Vou colocar um pouquinho aqui. Aí vocês devem estar perguntando, né? Por que você não bate os retangulares de uma vez? Por quê, gente? Porque eu preciso também assar o bolo de cenoura, que é da moça da hospedagem, né? E eu preciso assar esse bolo de cenoura. E o bolo de cenoura, eu não posso encher o forno para assar ele, porque senão ele não desenvolve bem. Por isso que eu não vou bater os outros agora. Primeiro eu vou assar o de cenoura para aproveitar e assar esses aqui, para depois eu fazer os bolos retangulares. Aí por hoje, né, hoje eu vou fazer só isso mesmo. Assim que eu terminar aqui, eu vou lá entregar o bolo pra moça da hospedagem, o bolo de cenoura que ela pediu. E vou passar na rua que eu tenho que fazer compra. Eu tenho que comprar meu leite condensado, meu creme de leite. Acabou. Aí eu vou ter que ir na rua pra poder comprar. Tipo assim, não, o creme de leite ainda eu tenho, o leite condensado eu tenho um pouco ainda. Mas o creme de leite acabou. Aí eu vou ter que ir na rua pra comprar. Vou comprar também maracujá, porque um bolo vai ser prestígio e o outro vai ser de maracujá com ninho. E o outro vai ser prestígio com doce de leite, tá? Aí eu tenho que ir na rua, doce de leite eu tenho. Antigamente eu até fazia, gente, o doce de leite artesanal, né? Na verdade o brigadeiro vem de doce de leite. Só que o que acontece? Subiu muito o valor de leite condensado, creme de leite, né? Vocês estão vendo aí, subiu muito. Então agora eu não tô mais fazendo doce de leite. Eu tô agora comprando doce de leite para poder estar recheando os bolos. Aí eu tô comprando a mesma marca, gente, que eu usava na padaria que eu trabalhava, sabe? E ele é bem firme, então você pode colocar no bolo sem medo, que ele não vaza, o bolo não racha. Aí ele é bem firme. Ele é bem firme esse doce de leite. Então eu uso ele. Porque senão eu ia ter que aumentar muito o valor do meu bolo. E eu penso assim, né, gente? Se tem como fazer de uma forma que não vai cair a qualidade
e que o preço, eu consigo manter o meu preço dos meus bolos, né? Eu penso assim, aí eu faço mesmo. Aí eu prefiro usar esse doce de leite porque eu não preciso de aumentar ou mexer no valor do meu bolo e ele me atende super bem. E sem contar também com o tempo, né? Porque o doce de leite demora muito, gasta muito gás quando a gente tem que fazer aquele brigadeiro de doce de leite, né? Então me poupa muito tempo. Igual amanhã a gente vai cozinhar só 3 recheios que eu vou ter que cozinhar. E o doce de leite já tá pronto, já ajuda demais. Agora, gente, eu vou lavar agora a batedeira, que agora eu vou começar a bater o bolo de cenoura. Hoje a gente tem vídeo no canal já, tá? Do bolo de cenoura, já temos vídeo aqui no canal. É só vocês ir aí nos primeiros vídeos, que tem aí a receita do bolo de cenoura. Só pegar outra bucha de lavar vasilha, porque eu tive que dar uma faxina aqui hoje. Faxina não, né, gente? Só mesmo por cima. Porque meu marido tá dando uma reforma aqui na minha cozinha. Então eu vou mostrar pra vocês minha cozinha como é que tá aqui hoje. Quando a gente fechou a padaria, né? A lanchonete que nós tínhamos. Aí meu marido fez essa cozinha aqui na pressa pra mim poder trabalhar em casa. Vai ficar muito fora de mão pra mim trabalhar fora, né? E ele tinha voltado para as obras, né? Que ele trabalha com obra. Aí ele teve que voltar para as obras. Aí ficou muito fora de mão pra mim ficar sozinha, porque tinha vez que eu pegava muita encomenda e eu saía de lá de madrugada para vir para casa. E fica perigoso. No outro dia eu estava muito cedo para ir para lá. Já tava ficando cansada já. O movimento tinha caído bastante, o movimento por causa da pandemia, né? Então... Aí ele fez essa cozinha pra mim aqui na pressa mesmo, que eu fiquei um tempo parada pra me descansar. Só que aí eu comecei a passar com um pouco de dificuldade, né? E aí nós tivemos que fazer essa cozinha rápido aqui pra gente voltar com os nossos delivery, que nós vendíamos sanduíche. Mexia muito com delivery, sabe? Com lanche, macarrão na chapa. Tudo que falava que dava de dar lucro, nós sabíamos fazer. Então, a cozinha azulejou uma parte, mas ficou uma parte sem azulejar. Aí agora ele vai terminar pra mim, né? De arrumar pra ficar tudo bonitinho, perfeitinho. Aí depois vou mostrar pra vocês aqui, fazendo tudo, a minha cozinha como tá agora e como que vai ficar depois da reforma também. Aí como começou a chegar muita encomenda pra mim, aí ele teve que parar. Ele só começou, gente, na verdade, né? Só ali quebrou a parede ali, furou a parede pra colocar o azulejo, pra faltar. Só que aí como começou a chegar muito pedido, muita encomenda pra mim, ele teve que parar. Aí eu tive que vir hoje dar uma limpada, né, na cozinha, pra mim poder trabalhar e entregar essa encomenda aqui. Essa já é a terceira encomenda do ano, gente. Graças a Deus, já começamos o ano aí com o pé direito, né? Não pode parar, não, né? Agora aqui, gente, eu tô tirando a cenoura aqui, né? Limpando aqui, tirando a casca dela. Pra fazer o bolo de cenoura. Vou pegar a balança aqui.
Ai, eu não vejo a hora, gente, não vejo a hora de terminar minha cozinha aqui, ficar, sabe, do jeito que eu quero, gente de Deus. Ai, não vejo a hora. Vai ficar muito bonita a cozinha minha, vai ficar mais, vai dar mais espaço, porque eu vou tirar meu forno daqui do fundo, né? Vou tirar meu forno e vou colocar na outra parte da cozinha. Então aqui vai ficar mais aberto, a minha filha também vai começar a me ajudar também. E que na hora que chega muita encomenda aqui, aí vem todo mundo, vem meu marido, vem minha filha, todo mundo pra cá pra gente conseguir estar entregando as encomendas, gente. Graças a Deus, né? Como eu falei pra vocês, já comecei o ano bem, já comecei meu ano com a encomenda. Não gravei pra vocês por causa que eu tava sem a Iglight. O celular eu tava sem celular, meu telefone estragou, eu tava usando o celular da minha filha, já escutado do meu marido. Então agora, graças a Deus, as coisas vão se ajeitando. Agora, graças a Deus, consegui. Como eu falei pra vocês, né? Ganhei. E agora eu vou poder gravar meus vídeos agora, sem precisar de telefone de ninguém, sem ninguém segurar celular pra mim, né? Agora vai ficar bom. Eu tô muito feliz, gente, com a minha conquista. Tô pesando aqui. Óleo. Tem hora que eu dou uma paradinha, gente, porque eu tô fazendo só meia receita. Então, eu tô calculando, dividindo aqui na cabeça mesmo, que eu tô dividindo os ingredientes. Por isso que tem hora que eu dou uma pausa aí pra poder conseguir aqui fazer essa conta, que me fazer só a minhas receitas, pra só render só um bolo de cenoura, vai render um grande e um pequenininho. Não vou fazer não, porque se eu fizer a receita inteira, ela vai me render 3 bolos de cenoura no da forma número 18. E eu não vou fazer, por quê? Porque eu não vou mexer com delivery, só vou mesmo entregar as encomendas que eu já tenho, por causa da reforma aqui que meu marido, né, vai dar continuidade. Então, vamos lá. 135, 117. Mas toda hora eu tô tirando taranja, porque esse bolo de cenoura, ele é chato. Tem que pesar tudo certinho. Se vocês forem fazer, vocês comprem a balança, pesa tudo certinho, tudo direitinho. Porque se pesar uma coisa errada aqui, o que que acontece? O bolo não fica muito bom, não fica bom não, tá? Mas é maravilhosa essa massa. No dia que eu ensinei a fazer, muita gente agradeceu, elogiou, fizeram, gostaram. Pode fazer aí que tem erro essa massa não, tá? Muito, muito gostosa mesmo. Ela é só um pouquinho assim, diferente, um pouco meio trabalhosa, mas fica muito boa. Vou bater aqui.
Agora aqui a gente tá pesando a segunda etapa. Aqui já bati, né, o creme de cenoura, com a cenoura. Agora eu vou pra segunda etapa. Aqui, gente, que eu comi na vasilhinha aqui que vocês me viram colocando, é porque eu tô fazendo igual eu te falei, né, pra render um bolo só e vai render mais um pequenininho, que aí eu deixo pra comer em casa mesmo, né. Aqui, o ovo, é porque eu tinha batido, na hora que eu fiz a outra massa, eu bati o ovo pra inteirar, né, pra não passar e nem faltar. Aí, o que eu fiz? Senão o pão de ló fica um gosto, né, de ovo. E a gente não quer isso. Eu quero a quantidade certinha pra não dar gosto de ovo, não. Então, aqui faltou 125 gramas de ovos. Igual eu falei com vocês, tem que colocar a quantidade certinha, porque receita de padaria é assim, que essas receitas minhas são todas de padaria. O que acontece? Se não seguir o padrão certinho, não dá certo, tá? Aí, isso aqui é ovo, ó, que eu inteirei os 25 gramas. Aí, pra inteirar, tá? Aí estou falando pra vocês o que é, por quê? Porque senão pode pensar que eu tô colocando outra coisa que eu não falei, né, na receita, mas não é não, tá? Vamos. O açúcar. Cuidado, açúcar. 225. Gente, pro bolo de cenoura, tem que, peneire, tá? Peneire pra ele ficar um bolo, a massa bem levinha, peneire bem o açúcar, tá? Use açúcar refinado, tá, gente? Porque pro bolo de cenoura a massa fica melhor, tá? Use açúcar refinado e peneire ela, por quê? Porque essas açúcar refinadas, elas são muito fininhas. Então, enquanto ela fica na prateleira, o que acontece? Ela pega muito umidade. Ela pega muito umidade e ela fica encaroçada. Só que a gente não vê. Vou mostrar pra vocês como é que ela tá aqui cheia de carocinha. Pra vocês verem, ó. Olha aqui. Olha, tá vendo? Tudo cheio de pedrinha, tá vendo? Então, peneire, porque isso aqui deixa, se você não peneirar e tiver esses açúcar aqui encaroçada, ó, tá vendo? Igual pedrinha mesmo, gente, ó, tá vendo? O que acontece? O seu bolo vai ficar com a massa muito pesada. Aí fica parecendo que aquele bolo tá empatumado, mas não é. É por causa dessas bolinhas aqui do açúcar. E de preferência eu gosto de usar também a união. Ela é mais fininha. Eu gosto de olhar muito isso, gente. Por quê? Porque pra venda, né, tem que ser coisas de qualidade. Porque o seu cliente vai comer, vai gostar e vai voltar. Esse bolo de cenoura eu vendo ele muito, muito, muito mesmo, gente. Quando eu abro o iFood, ele sai bastante, o pessoal procura dele bastante. Aqui os meus clientes também já estão acostumados com ele também. É o bolo que mais sai. Ele sai mais do que o bolo sabor. O bolo sabor também vende bastante, mas esse aqui vende mais, tá? Sai mais do que o outro.
Mistura aqui, gente, ó. Agora eu vou misturar o cremezinho. Vou pegar uma espátula aqui, vai ficar mais fácil. Pus papel toalha pra cá. Colocar a farinha, né? Agora e o fermento. E aí, gente, como é que vocês estão aí com as encomendas de vocês aí? Já voltaram? Estão de recesso ainda, dando aquela descansada pra poder, no final de ano, né, que é uma correria, dá pra cansa demais, né, gente? Nossa! E como é que vocês estão aí? Já estão aceitando encomenda já? Fala pra gente aí, comenta pra gente aí. Comenta aí pra gente aí. Como é que vocês estão aí com as encomendas aí? Agora aqui, gente, eu coloco o fermento. Dou uma mexida aqui. Aí eu dou aqui na batedeira aqui pra mexer. Mas eu não coloco só mesmo pra misturar. Não coloco pra... Eu gosto de mexer assim, tá vendo? Eu gosto de mexer ela assim. E mexo assim, ó, o meio também. Por quê? Porque a batedeira, o que acontece? Essa aqui até que chega lá no fundo. Tem umas que não chega até no fundo. Aí é bom, igual a que eu tinha, era da Mundial. A minha da Mundial, nos outros vídeos vocês vão ver aí que ela tava quebrada, que eu tinha que usar, eu tinha que ficar segurando aqui, que ela ficava assim, quebrou, né? Então ficava assim. Aí ela foi, estragou, queimou, aí eu fico com o pé da Filco. Essa da Filco, gente, é muito boa, tô gostando muito dela. E ela, o batedor dela chega até no fundo, né? Mas mesmo assim eu gosto de mexer aqui, ó, porque fica a massa do meio, quando você vira o bolo, o que vem? Vem a massa da parte de cima que cai aqui no bolo, né?
Então, na hora que você chega no finalzinho, a massa tá uma massa pesada. Aí precisa de mexer bem assim, ó. De baixo pra cima, entendeu? Pro bolo ficar todo fofinho. Gente, eu não peso, tá? Não peso porque eu já sei a quantidade aqui. Já tô acostumada. Aí esse bolo de cenoura, eu gosto de colocar bastante na forma. Por quê? Porque o bolo de cenoura, como ele desenvolve menos, se você coloca pouca quantidade na forma, ele não fica aquele bolo alto, não. Na hora que você tira do forno, ele abaixa, ele fica um bolo bem baixo. Aí por isso aqui, aí eu gosto de colocar a forma bem cheia. Essa aqui não vai dar pra encher muito. Pode falar. O que você quer? Tempero. É minha menina, gente. Vem aqui buscar tempero. Por isso que é bom trabalhar em casa, né? Que aí, quando diz que você não quer bater tempero, né? Você vem na cozinha do delivery, de encomenda. É só pegar, né? Vou pegar pra você só um minutinho. Então, gente, aqui eu já bati, tá? Aqui me rendeu, ó, essa quantidade aqui, ó, pouquinha coisa. Vai ficar pra gente tomar café. Só pegar o tempero pra ela aqui. E já volto pra falar com vocês. Agora eu vou pôr pra assar. E quando tiver assado, gente, eu volto com vocês, tá bom? Então, já coloquei pra assar a massa. Agora vou lavar essas vasilhas aqui. E vou esperar terminar de assar lá. Não tiver quase terminando de assar, já vou bater as outras massas de pão de ló, dos bolos retangulares. Vou assar. Aí esses bolos retangulares, pela minha forma retangular ser baixa, eu também tenho que bater também. Eu só tenho uma de cada tamanho. Aí eu vou ter que também assar de 2 vezes, tá? Vou liberar uma forma e bater de novo pra usar a mesma forma, tá bom? Quando assim é um bolo para 40 pessoas, eu uso a forma que eu faço o bolo para 40 pessoas mesmo e uso de 50 pessoas. Depois eu vou lá e só corto, né, do tamanho da de 40 pessoas. Mas como hoje eu vou ter que usar as 2 formas, aí eu vou ter que assar de 2 vezes. Mas tá tudo certo, é assim mesmo, com calma, devagarzinho a gente vai adquirindo, né, o material certinho. E é isso. Deixa esse ovo aqui que eu posso precisar dele ainda. E é isso aí. Vou deixar aqui até batedeira, vou deixar aqui. E tá tudo certo. Deixa aqui pra cá, no cantinho. Agora eu vou lavar essas vasilhas aqui. Tá aqui pra lavar, ó, né? Que é o liquidificador, a batedeira, o bol da batedeira. E volto com vocês depois pra mostrar pra vocês como é que ficou ali nosso bolo, tá? Aí eu mostro o resultado final, gente, pra não ficar um vídeo muito grande, muito cansativo, pra vocês assistirem também. Aí eu volto e mostro o resultado final de todos os bolos prontos, tá bom? Aí eu não sei se esse vídeo eu já vou como fala, se eu já vou subir pro canal hoje, ou se eu vou juntar com o de amanhã, né? Na hora que eu for fazer os docinhos e os recheios dos bolos, na pressagem. Agora eu não sei o que eu faço. Eu tô com medo de ficar muito grande o vídeo e ficar cansativo pra vocês. Falei, como é que vocês gostam? O vídeo todo completo, grande, ou vocês gostam assim em partes menores, pra não ficar muito cansativo pra vocês assistirem. Comentem aí então pra nós aí, gente. E quero também aproveitar, gente, e agradecer a todos que se inscreveram no canal. Tô muito feliz, cada dia aumenta mais, né, a nossa família aí. E
Muito obrigada mesmo por vocês estarem assistindo meus vídeos, né? Só agradecer e pedir a Deus para abençoar cada um de vocês. Muito obrigado mesmo. Aí quem for novo, já aproveitando, né? Quem for novo, que não se inscreveu no canal, se inscreve para estar ajudando a gente aí, compartilha os nossos vídeos, comenta. Quem não quiser comentar, deixa aí um emoji, um coraçãozinho pra gente. Para ajudar o nosso canal a crescer mais e mais aí. Agora eu vou encerrar o vídeo por aqui. Corto ali, aço o bolo e volto com vocês com o resultado final das massas todas assadas, tá bom? Então, gente, já tá pronto aqui, né? Agora eu vou ter que fazer mais uma dessa, gente, mais uma dessa. Essa aqui é pro meu bolo para 50 pessoas. Esse aqui é o para 40 pessoas. Aí eu vou ter que fazer mais uma dessa e mais uma dessa. Só que meu ingrediente acabou, gente. Meu açúcar não vai dar para bater as duas. O ovo também não vai dar. Então, vou ter que ir lá na rua para comprar. Aí, o que eu vou fazer? Já vou aproveitar e já vou entregar, né? O bolo de cenoura com cobertura. Aí, gente, aquela massinha rendeu esse pequenininho aqui, tá vendo? Aí que eu vou levar pra dentro da minha casa. Pra gente tomar um cafezinho. Não ficou muito grande, muito alto, tá vendo? E esse aqui é o da hospedagem, tá? E esses aqui, ó, são o pão de ló, né? 18 centímetros que vai ficar em cima da mesa, tá? A massa fica super fofinha, gente, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Fica super fofinha, muito boa essa massa, tá? De pão de ló. Aí eu vou na rua, gente, que eu tenho que comprar, né? Leite condensado, creme de leite, igual eu falei com vocês no começo do vídeo. Aqui eu vou só pôr um granulado comum mesmo, porque eu gosto de colocar aquele... Ai, gente, esqueci o nome. Aquele da Melk, sabe? Aquele que é chocolate mesmo. Aquele granulado que é chocolate mesmo. Eu esqueci o nome, não que eu lembrar, eu vou falar pra vocês. Mas não tem, o meu acabou. Fiz pedido, mas não pedi. Esqueci de pedir esse granulado da Melk. E agora eu vou jogar aqui um granulado mesmo comum e vou levar lá pra entregar, que é pro hóspede. Aí sempre ela pede o bolo de cenoura com cobertura e um empadão. Só que como ela já pediu, eu levei 4 empadão pra ela no começo da semana. Aí ela congelou, né? E vai dando uns pros hóspedes lá, porque tem vezes que eu atraso um pouquinho pra entregar. Então ela tem pelo menos um empadão, né? Pro pessoal chegar e não ter, né, ficar sem nada lá. Aí depois ela só vai e entrega pra eles pessoalmente o bolo. E é isso, gente. Agora eu vou parar o vídeo, porque eu vou à rua. Já fiz aqui a minha lista. Só não terminei, falta ver que tá precisando aí pra terminar. E tô pensando em voltar da rua, chegar da rua e fazer as massas, pelo menos as massas de pão de ló, pra amanhã tá bem firme. Igual hoje, se eu quisesse rechear hoje e confeitar, poderia sim também. Só que aí eu teria que colocar ele um pouquinho na geladeira pra ele firmar mais um pouquinho a massa. Mas dá tranquilamente, só não pode molhar muito, né? Por que eu gosto de fazer a massa num dia e pra rechear no outro? Por quê? Se eu prensar ele agora, vou prensar ele agora. Acabei de fazer a massa, esfriou, eu vou prensar ela agora. Aí ela vai molhar, vou molhar ela, né? Só que quando eu molhar, se eu prensar ele hoje, que eu acabei de assar, a massa vai me pedir menos líquido, entendeu? Agora, se eu deixar prensar amanhã, depois que a massa deu uma descansada, aí acontece, se eu fazer isso hoje, ela vai me pedir menos líquido. Aí não eu vou colocar menos quantidade de líquido, porque o normal, ela vai estar bem molhadinha. Aí eu vou pôr na geladeira. Assim que eu pôr na geladeira, no outro dia seguinte, a massa vai ficar um pouco seca, porque ela fresquinha, a massa fica tão macia, que ela pede menos quantidade de líquido. Agora, se eu prensar ela amanhã, depois que a massa descansa, ficam 24 horas descansando, 24 horas, depois dessas 24 horas, eu posso molhar ela
e prensar, que no outro dia ela vai estar molhadinha, tá bom? Não sei se vocês entenderam. Se caso não entendeu, vocês me falem aí nos comentários que eu explico depois de novo pra vocês, direitinho, melhor, tá? Agora eu vou ter que ir lá levar porque já é 2h15. E aí eu tenho que estar lá 3 horas, gente. Tem que estar com esse bolinho lá, porque o hóspede chega 3h20, né? Então chegar 20 minutos antes deles é bem melhor, né? E é isso aí. Então eu vou parar o vídeo aqui e depois eu continuo aí mostrando pra vocês aí a nossa correria.